Bom dia. Mateus 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista, o primeiro pregador do Novo Testamento, ele iniciou a pregação dele, assim como Jesus também iniciou a pregação dele, iniciou o ministério dele, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista foi aquele que Deus enviou para preparar o caminho da vinda do Senhor, da vida do Messias. E, inclusive, quanto a isso, já estava revelado pelos profetas. Os profetas, inclusive Isaías, o profeta messiânico, que mais falou sobre Jesus, já tinha dito que ele viria para preparar o caminho do Senhor. E ele veio, a pregação dele não era nenhuma pregação com bajulação, não. Não é nenhuma pregação, não venha, o reino dos céus está chegando, venha se render aos pés de Jesus, vocês vão ser salvos, a salvação está aí. Não era nada disso. Era simplesmente arrependei-vos, arrependimento. Porque sem arrependimento não existe salvação. As pessoas acham, não, mas eu peço perdão a Deus. Não basta pedir perdão. O Senhor conhece o nosso coração. Se não existir sinceridade, se não existir arrependimento, não tem salvação e nem perdão. Deus não vai nos perdoar se nós estamos pedindo perdão só da boca para fora, pedir por pedir. Nós não nos arrependermos. Existe uma diferença muito grande entre o perdão, entre o arrependimento e o remorso. As pessoas confundem. Remorso é aquilo que incomoda, aquilo que traz tristeza, tem certo incômodo, mas não traz mudança. Arrependimento é a mudança total do comportamento. O arrependimento é aquele, por exemplo, que pecava, ele quer não pecar mais. Aquele que era mentiroso, ele não mente mais. Aquele que era adúltero, ele não adultera mais. Aquele que era ladrão, não rouba mais. O arrependimento é uma mudança. Aquele que era um idólatra, agora não adora mais imagem, não adora outra coisa. Isso é arrependimento, é mudança, é conversão. O arrependimento está ligado diretamente à conversão. Você se arrepende, você se converte. Se converte ao Senhor. Abandona o erro, abandona o mau caminho, abandona tudo que não presta e vem para o Senhor. É arrependimento. Que traz a conversão. Remorso. João Batista começou pregando: arrependei-vos. Ou seja, se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Se arrependa, porque o reino dos céus está próximo. O reino do céu, a entrada na terra quando Jesus iniciou-se, então, o seu ministério. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelos profetas. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, é o que Isaías falava, o que Isaías falou. Às vezes nós ficamos buscando muita revelação, e a revelação nossa está na palavra de Deus. Que era João Batista, já estava revelado na palavra de Deus pelo profeta. Que ele estava dizendo? Que era exatamente que ele era o preparador do caminho do Senhor.
Está exatamente escrito assim: voto que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A palavra de Deus é a maior fonte de revelação que nós temos. O Senhor já nos revelou tudo. Assim como ele revelou antes a vinda de Jesus, os profetas falaram como Jesus ia vir, que João Batista viria antes e tudo mais, ele também já nos revelou a volta de Jesus. Está na palavra. Nós sabemos que Jesus vai voltar, porque o Senhor já nos revelou. Versículo 4. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, João tinha um comportamento diferente. A alimentação dele era diferente. As vestes dele eram diferentes. Na época que todo mundo usava, a maioria usava aquelas túnicas de tecido mesmo, ele usava a roupa feita de pelo de camelo. Mesmo porque eu acredito que era mais duradouro, porque ele vivia no deserto. João vivia no deserto lá. Lá, depois das margens do Jordão, onde as pessoas o procuravam, ele batizava. Ele estava lá, ele não estava em casa, na casa dos pais dele. E nós sabemos que os pais dele, inclusive, eram um sacerdote, mas ele estava lá no deserto. Então ele tinha, talvez, possivelmente, para durar mais essa roupa de carneiro, de camelo. E quando todo mundo usava o que nós chamamos de camelo, que as pessoas fazem confusão, que é uma espécie de cinto de tecido, ali que amarrava ali, no lugar como se fosse um cinto, né? Era um tecido, era como se fosse algo com, tipo, já falo isso, tipo uma toalha, alguma coisa, se amarrava na cintura. Ele não usava isso, usava um de couro, um cinto de couro. Então era bem diferente as vestes dele da maioria das pessoas. E, além do mais, a alimentação dele era totalmente diferente. Era diferente na época e hoje, com certeza, seria muito mais diferente. É anormal, praticamente, porque ele alimentava-se de mel e de gafanhotos. Onde as pessoas, nós sabemos que o alimento da época, tradicional ali daquela região, é o pão e o vinho. Ou seja, não é bem o vinho, seria o suco de uva, né? O suco de uva ali concentrado e o pão, aqueles pão que eles fazem, que é diferente do nosso. E eles colocavam ali no molho, carne de carneiro, outro tipo de coisa, e comia. Isso é o alimento deles. E eles já não comiam nada disso, ele comia gafanhotos e mel. Acredito que não deveria ser gostoso, deve ser por sinal muito ruim. Essa era a alimentação dele, ele vivia no deserto. Ou seja, ele era um homem totalmente diferente da maioria de todos. Ele vivia de uma maneira peculiar, se alimentava de maneira idêntica e pregava o arrependimento. E, inclusive, nós vamos ver também que o batismo que ele batizava é o batismo do arrependimento. Versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Então havia várias pessoas de várias regiões por ali e confessavam seus pecados, e após confessar os pecados, então, João os batizava. O batismo acontecia
depois deles confessarem os pecados deles. Então não era só simplesmente, não, eu vou me batizar. Não, primeiro confessa os pecados, se arrependa, aí João batizava. Era o batismo do arrependimento. E nós veremos que é uma situação tão séria que o batismo, que João foi aquele que nós vamos ver que ele vai batizar o seu Jesus. E nós também, nós vamos aprender mais sobre o batismo. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzei sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Então, os religiosos, né? Porque os religiosos vinham também a ele para ser batizado. Mas ele não amenizava, não. Ele não alisava ego de ninguém. A pregação dele era direta. Ele falou, escuta, raça de víboras. Ou seja, na verdade, palavras ofensivas. Ele já os ofendia, falaram raça de víbora. Mas por que João Batista chamava os religiosos uma vez que estavam vindo até ele? Porque ele conhecia estes. Sabiam que eram hipócritas. Ou seja, falavam uma coisa, faziam outra. Eles não eram autênticos, não eram honestos para com Deus. Eles não eram praticantes da palavra de Deus. Eram religiosos. Citavam o nome de Deus. Lá, inclusive, na época, para falar que eram pessoas de Deus, eles usavam os filatérios, ou seja, nas mangas das roupas, né? Na aba assim, das mangas das roupas, colocavam, prendia-se versículos bíblicos, né? Do Antigo Testamento. Outros ainda, né? Colocavam até na cabeça, ali na testa, eram versículos salvos para dizer que eram homens de Deus. Mas era uma demonstração pública, mas o íntimo não. João Batista sabia tudo isso. E ele falou, não, raça de víbora. Quem ensinou vocês, né, para vocês fugir da ira futura? Vocês o que agora? Estão querendo o quê? Se batizar para ver se escapam do castigo futuro? É isso? Para escapar da condenação eterna? Mas isso não é o bastante. Olha o que ele diz, produzi, sim, frutos que mostram o vosso arrependimento. Não basta você falar, tem que ter mudança. É o que eu disse anteriormente. O arrependimento produz mudança. Tem que ter essa mudança, um comportamento diferente. João Batista disse, não, produzei fruto que é o vosso arrependimento. Esse negócio de falar não adianta. Não, aquilo que fazia a pessoa errada, não faça mais. Se agir de maneira que era contrária à palavra de Deus, não faça mais. Aí sim, é produzir frutos. Hoje nós vemos muitas pessoas também falar, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélica, mas continuam fazendo o que não deve. Continuam nos erros, continuam no pecado, continuam nas mentiras, na falsidade, na hipocrisia. Aí eu sou evangélico. Infelizmente, essas pessoas acabam envergonhando o evangelho ao fazer tal afirmação. O que elas têm que aprender é ouvir o que João Batista diz. Produzir, pois, frutos. É isso que nós temos que fazer. Produzir fruto que mostre o nosso arrependimento. É isso que tem que acontecer. Produzir frutos. Se não produzirmos frutos dignos de arrependimento, falar, qualquer um fala. O que tem de cristão falando
que, eu sou cristão, não. Pessoas se dizem cristãs. São evangélicos, são isso, são aquilo, mas não agem como deveria. Versículo 9. Ele continua dizendo: não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. Não fala, porque Abraão nós sabemos, conhecemos como o pai da fé. Não adianta falarmos, não, nós temos, nós somos filhos da fé, somos do nosso pai Abraão. Não, é a mesma forma de dizer, não, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós somos discípulos. Não adianta nós falarmos. Nós temos que ser, agir como tal. Caso contrário, não. Podemos estar presumindo nada. Nós temos que agir. Nós temos que mostrar pelas nossas atitudes. Hoje, infelizmente, eu fico olhando a quantidade de religiosos. São pessoas religiosas que eu vejo nos templos, o templo cheio, todo mundo falando que são evangélicas, uma mulherada gritando misericórdia, falando que Deus é bom, isso, mas vivendo de maneira errada. Eu vejo pregadores fazendo shows, trazendo entretenimento, uma série de coisas para os templos, e as pessoas pulando, gritando, dizendo que são evangélicos, que são crentes, que são discípulos de Jesus, mas não são. Basta nós vermos esse comportamento. São um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Eles não sabem o que é arrependimento. Simplesmente mudaram de religião. Saíram da religião outra que tinha, passaram para uma das religiões evangélicas. Mas continuam nos mesmos pecados. Continuam nos mesmos pecados. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. O machado, versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado já está posto. A árvore não é boa, não está produzindo nada que presta, não produz bom fruto, só tem um lugar. Sofrimento eterno, dor eterna, morte eterna. Não tem. O machado já está posto à raiz. Não basta nós falarmos que nós somos, não, que é uma árvore, é um pé de laranja. Está produzindo laranja? Está produzindo laranja doce? É um pé de uva, está produzindo uva? Porque nós vemos hoje, nós somos laranja, somos pé de uva, de uma árvore de uva, de qualquer fruta, mas não estão produzindo nada. Nós temos que abandonar a maldade, a perversidade. Temos que nos converter. Temos que deixar de ser hipócritas. Temos que deixar de ser mentirosos e sermos autênticos. Arrependimento. Porque caso contrário não tem salvação. Isso é para ninguém. Versículo 11 ele diz assim, eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga.
Falou, olha, eu estou pregando aqui o arrependimento. Eu batizo com o batismo do arrependimento. Mas além de mim, após mim, está vindo aí alguém que é muito mais poderoso. Está vendo? É alguém que é tão poderoso que eu não sou digno nem de levar a sandália dele. Tão poderoso que ele é. Tão superior que ele é. Ele vos batizará. Falou, eu estou batizando vocês com a água aqui do Rio Jordão aqui para o batismo do arrependimento. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele vai batizar com fogo. Aí as pessoas têm uma interpretação errônea a respeito do batismo com fogo. Eu vejo muito aí, não, é fogo, é o batismo com fogo. Nós vamos entender isso aqui. O que é o batismo com fogo? Ele prometeu que o João Batista está falando. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos entender o versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Separar uma coisa de outra. Os frutos bons e os frutos ruins. Os que se arrependeram e os que não se arrependeram. É isso que ele está dizendo. Ele recolherá no celeiro o seu trigo. Ele vai recolher, ou seja, aqueles que são dignos de entrar no reino, aquele digno de salvação. Esses é o trigo. E queimará a palha no fogo que jamais se apaga. O fogo é destinado àqueles que não se arrependeram. Aqueles que vão padecer por toda a eternidade. Eles vão para o inferno. O fogo é para esses. E eu vejo a igreja, pregador, falar, não, fogo, fogo, fogo. Não, o fogo está falando que não. Ele falou que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele traz a pá sua mão e separará o trigo da palha. E recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Não arrependeu, não houve mudança, não houve conversão. Você vai enfrentar o fogo de Deus. Você vai enfrentar o fogo de Cristo. Esse fogo que nunca se apaga. E isso por toda a eternidade. Sofrimento, dor. Por isto, ainda está tempo. Tempo de se arrepender. Tempo de fugir da ira do Senhor. Tempo de abandonar o pecado. Tempo de voltar-se para o Senhor. Ainda dá tempo. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Olha para você ver, a palavra tinha que se cumprir. Também já estava revelado que Jesus seria batizado por João Batista. Jesus, então, veio lá da Galileia até João Batista para ser batizado por ele. Mas Jesus, ele era Deus, ele não tinha que ser batizado, não. Ele deixou ensinamento, ele deixou, mostra tudo o que nós devemos fazer. É ensinamento, é ordenança, sem batismo. Sem batismo. Não existe discípulo de Jesus, não existe cristão. E o cristianismo, o cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, obrigatoriamente tem que ser batizado. Versículo 14. Mas João se recusava, justificando. Sou eu quem precisa ser batizado por ti e vens tu a mim? O Senhor falou, não, eu não sou eu que posso batizar, não. Quem na verdade tinha que ser batizado seria eu, só que deveria me batizar. Não, eu não sou digno, não posso. Como que eu vou batizar o Senhor? Você vê que João Batista sabia que era Jesus.
Deus já tinha revelado, mostrado para ele que era Jesus. Então, quando Jesus veio, ele sabia, falou, isso aí é o Messias. Isso aí é o Filho de Deus. Este aí é o Cristo de Deus. E quando ele veio, então, João, sabendo disso, por revelação, ele veio batizar. E João Batista falou, não. Na verdade, eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno de batizar, não. Eu não sou digno de batizar. Mas olha o que Jesus disse. Versículo 15. Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Falou, não, deixa assim. Porque tem que ser assim para cumprir-se a justiça. Para cumprir-se a palavra de Deus. É necessário. Aí João Batista concordou diante da explicação de Jesus. Ele explicou, falou, não, tem que acontecer. É necessário. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus foi batizado. Eu sempre falo que tem algumas igrejas, algumas denominações, algumas seitas e outras, que o batismo é batismo por aspersão. E não existe, biblicamente falando. Isso é uma criação do homem. Nós não vemos nenhum momento na Bíblia batismo por aspersão. O batismo é imersão. Tem que descobrir a pessoa na água. Aspersão não. A Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana e outras por aí que batiza por aspersão, mas não tem na Bíblia. Em lugar nenhum na Bíblia. São criações do homem, do ser humano. Aquele negócio de trazer novidades. As pessoas acho que não se contentam em viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Da mesma forma, em nenhum lugar na Bíblia mostra batismo de criança. A Igreja Católica batiza a criança. Na Bíblia, não. Não temos nenhum momento batismo de criança. Existe apresentação das crianças. Apresentar uma coisa, batismo é outra. Tá? Jesus foi batizado, mas ele foi batizado com a idade aproximadamente de 30 anos. Foi quando começou seu ministério. Seu ministério durou aproximadamente 3 anos e ele morreu aos 33 anos, quando ele morreu e ressuscitou. Então, o batismo é imersão. Se algum tempo algum cara não batizar, jogando a aguinha ali no rosto, tipo de coisa, não existe, não. Biblicamente falando, isso aí não vale nada. Não é considerado batismo para o Senhor. Assim também, criança. Não se pode batizar criança, criança não tem entendimento. E o batismo é a pessoa que não tem entendimento, ela quer, é uma escolha. Nós não podemos obrigar ninguém a batizar. A pessoa tem que escolher, ele tem que querer. Então, a criança, se você mandar uma criança, os pais mandar, tem que batizar, ela vai ser batizada, nós não sabemos se é a vontade dela. Então, batismo só para adultos. Então, assim que Jesus foi batizado, ele saindo da água, os céus se abriram. E João Batista, quem estava ali, viu o Espírito de Deus, o seu Espírito Santo, descendo como uma pomba, vindo como uma pomba sobre ele. Então, quando eu falo, nós vimos ali os 3. O Deus Trino, que é um. Nós vimos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como? O céu se abriu, o Espírito Santo veio como a forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E em seguida, versículo 17, uma voz dos céus que disse:
este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Deus Pai no céu falando, esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. O Espírito Santo vindo sobre Jesus aí em forma de uma pomba, em forma corpórea. E ao mesmo tempo Jesus, filho, né? O Deus Jesus ali sendo batizado. Então nós vemos ali o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Os três, que na verdade são um. Nosso Deus é um Deus trino, assim como nós também. Nós somos três também, somos corpo, alma e espírito. Então, Jesus foi batizado para mostrar, para ensinar como nós devemos também proceder. Temos que simplesmente praticar a Bíblia. Como eu disse, tem denominações, seitas e outras aí que existe um outro tipo de batismo que não é o batismo bíblico, não é o batismo do Senhor. E também aprendemos que sem arrependimento nós não conseguimos nada, absolutamente nada. Hoje nós lemos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Toda dúvida, tudo que nós não entendemos bem, nós temos que pesquisar na Bíblia. Por isso eu falo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.